Você já teve a sensação de que a sua análise ficou boa, mas no fundo você sabia que poderia ter sido muito mais estratégico? Você já entregou um relatório, fez uma devolutiva consistente, mas sentiu que ainda faltava algo para transformar aquilo em uma decisão realmente sólida? Quantos consultores hoje utilizam ferramentas de assessment, mas não conseguem transformar a análise humana em decisões estratégicas? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vindo ao Brain Talks, um podcast da Infinical Brain criado por consultores e para consultores que querem ir além do diagnóstico e aprender a transformar a análise humana em estratégia de negócios. Aqui nós conectamos neurociência, inteligência aplicada à tomada de decisão, porque analisar é importante, mas decidir estrategicamente é o que realmente gera impacto. Eu sou Thaís Leonardi, CMO da Infinical Brain, e recebo neste episódio de estreia do Brain Talks Ramon Ruiz, que é o CEO da Infinical Brain e idealizador do método Sigma. Seja muito bem-vindo, Ramon. Oi, Thaís, como vai você? Tudo bem? Tudo Espero ótimo. bem. Fico muito feliz da gente estar aqui hoje e poder iniciar o Brain Talks com chave de ouro aí para a gente poder realmente ajudar um pouco mais nossos amigos, colegas de profissão, consultores. Exatamente, Ramon. E o grande objetivo do Brain Talks, pessoal, é ser um canal de diálogo, de discussão entre consultores, para que nós possamos tornar a nossa atuação cada vez mais estratégica e essencial para os nossos clientes. Então, esse é o nosso objetivo. Ao longo de todos os episódios, vocês vão perceber que nós vamos transitar por diversos temas, mas nesse episódio de estreia, para começar, eu queria fazer uma pergunta para você, Ramon, que é a seguinte: qual é o erro mais perigoso que você observa no mercado de consultoria hoje? Algo que muitas vezes profissionais, consultores, até mesmo experientes, cometem sem perceber. Olha, Thaís, eu vejo bastante no mercado o seguinte acontecendo como um risco aí, como uma ameaça para os nossos colegas consultores. Muitos consultores que acreditam que sabem alguma coisa. Nossa, como assim? Os consultores não sabem? Sim, os consultores sabem as coisas. O problema é que o cliente não sabe que o consultor sabe. E aí o cliente, muitas vezes, acredita que aquilo é uma mera opinião do consultor. Que o consultor não tem um rigor técnico, não tem um embasamento, e que simplesmente ele tirou aquilo magicamente da cabeça e pelo desejo dele, ele está colocando aquilo como uma proposta para resolver problemas da empresa. Então, isso é uma grande barreira hoje dentro do mercado de consultoria, porque o cliente, ele está sendo bombardeado constantemente por informações, por concorrentes, por outras fontes de informação. O ChatGPT está aí, o Google está aí, enfim, as pessoas pesquisam as coisas e cada vez que o consultor diz alguma coisa, aquele cliente vai atrás daquela informação. Ele não fica simplesmente mais naquilo que o consultor tem a dizer, mas ele também vai atrás, muitas vezes até para confrontar essa informação. Então, quando eu falo que o maior perigo é o consultor dizer que sabe alguma coisa, porque realmente ele tem que trazer embasamento. E isso, sem um embasamento, ele corre um risco hoje, sério. Eu percebo muito isso. Eu trabalho na área de comunicação e marketing e o que eu percebo é que nessa área especificamente, muitos donos de empresa ou mesmo consultores de outras áreas que atuam na mesma empresa têm opiniões para dar, trazem uma perspectiva diferente, às vezes são impactados por um conteúdo nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, e falam assim: olha, por que a gente não aplica isso no nosso negócio? E nessas horas, se você realmente não tiver muita clareza de qual é o argumento que você vai utilizar para conseguir orientar o seu cliente sobre o melhor caminho a seguir, isso pode ser um risco para o negócio, porque uma consultoria que tem uma atuação estratégica é aquela que sabe realmente tomar decisões difíceis em cenários que muitas vezes são incertos e conseguir sustentar essa decisão ao longo do tempo. Mas sustentar essa decisão para um caminho claro, não é sair dando tiro para tudo quanto é lado. E para sustentar essa decisão num caminho claro é preciso ter dados, ter análise, embasamento que façam com que a gente perceba e consiga transmitir para o cliente que esse caminho é um caminho que está sim sendo construído com lógica, com dados, com fatos e que vão ajudar a empresa a atingir os seus objetivos.
Muito bom, isso mesmo. Em parâmetros, né? E Ramon, agora, por que tantos consultores ainda se preocupam muito com essa fase de análise, mas têm dificuldade em sustentar o seu ponto de vista ou a sua argumentação diante do cliente? Você percebe, pela sua experiência também como consultor e se relacionando com os consultores que já estão conosco na Infinica, o que muitas vezes eles têm essa dificuldade de apresentar para o dono da empresa, para o diretor, qual é a sua estratégia e sustentar essa estratégia? A dificuldade da sustentação da estratégia, na minha opinião, tem mais a ver com a falta de conhecimento aprofundado sobre o capital humano com o qual está se lidando ali. Porque o ser humano não é uma máquina qualquer. É a máquina mais avançada que existe no planeta. Então, a análise ela é interessante no primeiro momento, até porque qualquer pessoa de fora pode fazer análise. Thaís, chegar lá a minha noiva, chegar lá um amigo meu numa empresa, ver as pessoas, quem está de fora consegue enxergar com clareza que alguma coisa está errado. Tá? O consultor, fazendo sua análise diagnóstica, consegue se aprofundar e encontrar os pormenores daquilo. E aí se tece um panorama de soluções. Né? E dentro desse panorama de soluções que foram concebidas ali pelo consultor, pela consultora, o que acontece é que muitas vezes ele não leva em conta esse capital humano que está ali atrás. Então, as pessoas que vão executar pôr isso em prática. Isso é uma situação grave, porque aí você quer pôr as coisas para rodar e empaca na cultura. Né? A cultura ali, daquele lugar, acaba enroscando isso. Isso é um dos grandes problemas. E muitas vezes o que eu vejo também é que essa dificuldade de apresentar e sustentar um ponto de vista vem também da falta de dados para embasar esse ponto de vista, né? Para que realmente o consultor deixe claro que não é apenas uma opinião que ele está dando, e sim é uma orientação com base numa análise estratégica feita de vários aspectos dentro da organização, seja do perfil dos colaboradores, do perfil das vagas daquela empresa, da cultura daquela empresa, dos objetivos que aquela empresa tem. Eu vejo que outra dificuldade grande que os consultores têm também no mercado é demonstrar para o cliente o valor que eles geram. A gente, enquanto consultor, trabalha com venda de serviços. E serviço é diferente de um produto. Se eu tenho um produto, um celular, um computador, é fácil eu me ater a atributos técnicos desse produto. Eu vou falar de dimensões, vou falar de memória, vou falar de performance, mas e como é que eu tangibilizo um serviço? Como é que eu gero valor para o meu cliente por meio de um serviço? Eu, desde que comecei a utilizar o Sigma nos meus processos de consultoria, eu percebo que o Sigma me ajudou a trazer essa tangibilização que faltava. Por meio dos relatórios, por meio da entrega desses relatórios, eu consegui mostrar para os meus clientes realmente o valor que eu gerava para eles dentro dos processos que eu conduzia. E isso, inclusive, serviu para mim como consultora como um diferencial de mercado. Porque a maior parte dos consultores que atuam no meu nicho não tem esse tipo de embasamento para apresentar para os clientes. Então, eu que trabalho, por exemplo, comunicação de porta-vozes, quando eu falo para um porta-voz que ele tem essas características no perfil de comunicação dele, eu não tiro isso apenas com base na minha análise e na minha percepção. Eu tenho um relatório que demonstra para mim quais são as inteligências que esse cliente desenvolveu ao longo da vida, quais são os comportamentos preferenciais que ele está usando, qual é o potencial de base cerebral que ele tem e como isso impacta na maneira dele se comunicar, se relacionar com as outras pessoas. Então, com base nisso, eu consigo mostrar para ele, através de um assessment que ele mesmo preencheu, não fui eu que respondi por ele, foi ele quem preencheu, que ele tem um determinado perfil e que, se nós quisermos fazer um PDI para evoluir a comunicação dele, esse aqui é o melhor caminho. Isso também faz toda a diferença na hora de sustentar uma opinião diante de um cliente, quando a gente vai defender o nosso ponto de vista, não é mesmo? Com certeza. É importante você... Informação é poder. Informação com precisão é muito poderosa porque você realmente consegue mover, né, como diz o ditado, montanhas. Consegue realmente sustentar e fazer com que a estratégia se cumpra. Porque as pessoas têm visões diferentes sobre as coisas, têm ideias diferentes. Quando você consegue mostrar, e não digo assim, um único caminho, mas quando você consegue mostrar parâmetros. E o que eu quero dizer com parâmetros são uma faixa onde você pode atuar. Fala, né? Daqui para cá, não daqui para cá, não. Nós temos que ir mais ou menos por aqui. Uhum. Né? Não o mais importante, né, do que fazer a linha reta é colocar as duas linhas paralelas
que dessem os parâmetros de onde a gente pode ter a performance. E o consultor, quando ele consegue observar o cenário de forma estratégica, ele se preocupa com coisas muito além do que simplesmente entregar um diagnóstico e apontar. Mas ele consegue realmente fazer essa sustentação. Ramon, nós sabemos que no mercado existem várias ferramentas de assessment, né? O que torna o método Sigma diferente dos outros modelos que existem no mercado? É justamente a conciliação de visões, né? Eu explico isso para as pessoas na formação. Eu falo, se você fizer uma foto da pessoa de frente, você vai ter um retrato. Se fizer de perfil, você tem outro retrato. Tanto que lá na polícia é assim, né? De frente, de perfil, com a altura do lado, né? Faz a categorização de todas as tatuagens, enfim. É a fotografia. Se você fizer um raio-x dessa mesma pessoa, você também vai ter alguma informação sobre ela. Se fizer um exame de sangue dela, também terá outra informação. Todas estas informações, elas são sobre a mesma pessoa. Só que cada uma delas se propõe a mostrar um aspecto diferente. O que acontece é que as ferramentas de assessment em geral mostram uma fotografia. Tá? A proposta do método Sigma é exatamente mostrar mais de uma fotografia. Então, e no que isso impacta? No que isso faz diferença na prática? Na prática, significa que você consegue ver detalhes de uma foto com a outra que você não via. Né? Vocês estão me vendo de frente, não estão vendo a minha nuca. Se tirar uma foto da minha nuca, daí você vai conseguir ver. E aí ter acesso a isso, né, faz com que você consiga realmente trabalhar uma análise mais completa, integrada. E quais são os aspectos que o relatório mostra? O relatório Sigma P, que é um dos relatórios da plataforma, mostra 3 aspectos macro. Base cerebral, que vai trabalhar toda a parte de potencial que a pessoa tem na parte cerebral, na parte de caminhos neurais pré-constituídos ao longo da vida, que representam o maior potencial para ela. A parte de comportamentos, que aí sim a gente fala que tem uma análise comportamental, mas é só uma das seções do relatório. E a parte de inteligências múltiplas, com o estudo das teorias de inteligências múltiplas, que quebraram um pouco, romperam um pouco a ideia do QI, faz bastante tempo já, mas não é todo mundo ainda que tem acesso a esse conhecimento hoje. Cruzando esses 3 tipos de informações, nós vamos ter, ali dentro de um modelo que é a composição do Sigma, nós vamos ter então a observação bem clara de forças, pontos fortes da pessoa, motivações reais, motivações que o ambiente está trazendo, ou motivações que são internas, enfim. Isso é para quem quer saber melhor o perfil do cliente, por exemplo, do consultor que quer conhecer melhor, mais a fundo, o perfil do cliente. Eu vou te falar o que eu escuto por aí. O que eu escuto por aí é assim, eu estava querendo encontrar uma ferramenta mais aprofundada. É isso que eu escuto. Então, eu costumo dizer que se a pessoa gosta de profundidade de análise de dados, informações e ter uma gama gigante de conhecimento sobre aquela pessoa que está trabalhando com ela, enfim, que ela está aplicando a ferramenta, o Sigma é a ferramenta correta. E além do Sigma P, como você disse, o Sigma P é só um dos relatórios. É possível trazer outras análises dentro desse cenário. Por exemplo, existe relatório que analisa somente a comunicação do cliente também, né? E em que esses relatórios diferem, assim, para quem está nos ouvindo ter uma ideia? Esses relatórios, eles foram todos criados baseados em dores da consultoria, porque dentro da minha consultoria, né, da minha empresa de consultoria, eu tinha muitos esses problemas todos de conseguir propor os métodos, de conseguir sustentar a trilha estratégica, de conseguir fazer com que o cliente confiasse em mim, me olhava no espelho e dizia: esse cliente não vai confiar no que eu estou dizendo. Eu estou vendo, eu estou enxergando, eu estou conseguindo entender. O cenário para mim está muito claro, mas esse cliente não vai... Ele não vai me dar bola. É isso que eu pensava. Eu preciso arrumar alguma maneira de criar dados embasados. E foi assim que começou o Sigma. Procurando por esses dados mais embasados para poder realmente apresentar para o cliente de uma maneira que... E isso nasceu dentro da consultoria. Tá? Puramente ali dentro da consultoria. Nunca tive o grande objetivo de criar uma plataforma SaaS disso e hoje estar, né, trabalhando com consultores do Brasil todo. Não era esse o objetivo. O objetivo era criar um mecanismo que fizesse uma análise real e profunda de dados para entregar para o cliente com segurança,
Para o seu processo de consultoria? Para o meu processo de consultoria. Eu, Ramon, consultor. Tá? Isso veio acontecendo de 2011 para cá. Então, um belo dia, os clientes começaram a me acionar porque eles queriam somente a análise. Não queriam mais a consultoria como um todo, mas eles queriam ainda aquele relatório, aquela análise. E aí eu comecei a entender várias coisas. E aí você me perguntou por que existem os outros relatórios. Eles são todos desdobramentos da análise do perfil da pessoa, né? A gente pode observar em relação à aderência da pessoa a um cargo, a uma trilha de promoção, job rotation. A gente pode ajudar a resolução de conflitos. A gente pode ajudar na questão da identificação dos padrões culturais, tendências do momento, coisas que estão acontecendo. Então, ele tem um poder muito grande se usado no coletivo, né? E aí, quando você está analisando mais de uma pessoa, tem 10, 15, 20 pessoas, quando você usa os dados em massa, você consegue detectar coisas inimagináveis. E isso eu senti na prática nos meus processos utilizando o Sigma. Recentemente, eu fiz um treinamento para uma empresa que trouxe para mim a seguinte queixa. Eu tenho uma equipe, formada por profissionais jovens, abaixo dos 35 anos, e eu estou com um problema sério de engajamento com essa equipe. Muitas vezes eu percebo que cada um está muito preocupado, muito focado em resolver as suas tarefas diárias, mas quando acontece algo do coletivo que precisa ser resolvido, ninguém toma a iniciativa. E eu queria um treinamento para, então, instigar a minha equipe a ter mais esse senso de coletividade, esse engajamento com o coletivo. Bom, inicialmente, o que se pode pensar sobre um cenário assim? É um público jovem, é uma questão geracional. Mas só que a gente precisa, enquanto consultor, ir muito além desse papinho. Porque por mais que, obviamente, questões geracionais interfiram nas relações, mas nós não podemos nos limitar a isso. Nós temos que entender o que mais está no oculto dessas dinâmicas dentro das relações das empresas. E eu apliquei o Sigma em todos os colaboradores, antes de elaborar a proposta de treinamento, de conteúdo do treinamento. E quando eu identifiquei, através de um dos relatórios, que permite colocar todos os colaboradores na mesma planilha e observar ali padrões que se repetem, eu observei que a maioria absoluta dos colaboradores tinha uma fonte de motivação interna. Um comportamento específico. Isso. O que é que isso quer dizer, Ramon? Para quem ainda não conhece o relatório, entender um pouco melhor, e aí eu termino de contar a minha história. Isso quer dizer aquilo que o cliente estava observando, só que ele já foi direto à solução, né? Ele estava observando exatamente que as pessoas não tinham iniciativa quando estavam numa decisão coletiva no grupo, né? Isso quer dizer que cada um quer fazer do seu jeito e não concorda com o jeito com o que o outro faz e não valoriza. E é isso que quer dizer. Isso num grupo desconecta o grupo. Isso, e é um ponto importante enxergar isso, porque vai muito além da questão geracional. E vai muito além de uma questão de treinamento. Exato. É preciso trabalhar toda uma questão de cultura mesmo dentro da empresa, porque inclusive os sócios tinham uma fonte de motivação interna. Aí fica difícil, né? Porque as pessoas valorizam aquilo que elas são instigadas a entregarem, né? Então... Perfeito. E aí, quando eu apresentei esse relatório para os sócios antes do treinamento, eles realmente tiveram a consciência do tipo de problema que eles estavam lidando. E eles ficaram muito impressionados com as soluções que eu propus a partir disso, em que sim, o treinamento poderia ser um estágio disso, mas que seria necessário uma série de outras mudanças e comportamentos vindo por parte dos sócios para com a equipe, para transformar isso em uma outra realidade. Então, vejam, o relatório ele me ajudou a ter uma entrega muito mais efetiva para os meus clientes nesse caso. E eu posso citar vários outros casos também, né, disso. Mas aqui está um exemplo claro de como eu utilizei a metodologia e os relatórios para fazer uma entrega. Ramon, já te aconteceu, por exemplo, como consultor, de você analisar 2 perfis? Tem lá uma vaga para ser preenchida. Okay. Aparentemente faz lá um outro assessment e os perfis dão muito parecidos. E o Sigma ser utilizado para fazer essa análise e identificar qual realmente era o mais adequado? Muitas vezes. Tá? A resposta dessa pergunta é já aconteceu muitas vezes. Aconteceu algo assim, uma diretora de uma empresa de recursos humanos me ligar e dizer, olha, estamos contratando um CFO aqui. E nós estamos na dúvida porque fizemos a aplicação do perfil X, PTO, neles, nos candidatos, e deram muito parecidos.
eu quero aplicar essa ferramenta tua aí, nesses termos, né? Nessa linguagem. Porque eu quero entender, quero ver o que mais eu posso ver. Bom, quando fizemos a aplicação e 3 relatórios completamente diferentes. Completamente diferentes. Assim, não tinha similaridade nenhuma, né? Mas ela diz, mas os 3 no outro lá, XPTO, deu tudo igual. Eu falei, sim, os comportamentos realmente tinham uma consonância, porque os 3 eram da área. Os 3 sabiam qual era o proforma daquela área. Sabiam se comportar, entende? É tipo você ir numa festa e saber com que roupa você tem que ir. Tem uma adequação ao cargo em termos de comportamento. Sim, e é natural, né? É absolutamente natural. Mas lá no potencial cerebral era diferente. Então quer dizer o quê? Um ia se sentir melhor e mais confortável naquela função do que o outro. Então, isso tem a ver um pouco com brilho nos olhos, paixão, enfim, chame como quiser. Mas tem a ver com aquilo que a pessoa faz porque ela ama. Os outros não, e etc. E aí, enfim, ela me perguntou a pergunta derradeira. Se fosse você para tomar a decisão, quem você contrataria? E é o que eu respondi, nenhum dos 3. Porque nenhum dos 3 tinha realmente o perfil que estava muito aproximado, estava muito distante do desejado pela vaga. E aí ela me falou, poxa, mas a gente gostou muito desse candidato, o que você tem a dizer? Eu falei, eu digo que ele vai ficar 6 meses na empresa. E vai embora. Um tempo depois a gente conversou e eu pergunto, e aí, como é que tá o fulano de tal que vocês contrataram? Foi embora. Então, isso é um exemplo. Mas já aconteceu muitas vezes. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui também de um caso em que nós também atuamos em conjunto, um caso de uma sucessão em uma empresa, em que o fundador tinha um determinado perfil, que era um perfil muito voltado para ação, foco em resultado, e o sucessor era um sucessor com perfil oposto. Um perfil muito mais voltado para o pensar, para o estratégico, e o pai e filho tinham 2 perspectivas muito diferentes sobre o que fazer com o futuro da empresa, e isso gerava uma série de conflitos de relacionamento, de comunicação e de visão mesmo de negócio. E quando um enxergou o sigma do outro, de alguma maneira eles conseguiram compreender por que eles tinham tantos conflitos e como cada um deles poderia contribuir de uma forma mais assertiva para o negócio, para a estratégia do negócio. Porque em momentos em que essa empresa precisa de uma alavancagem, um crescimento muito rápido e muito forte, um perfil mais diretivo, voltado para a ação, funciona muito bem. Por outro lado, se eu preciso de um CEO para essa empresa que vai trazer estabilidade, estruturação, processos para solidificar esse crescimento, é um outro perfil que eu preciso para esse outro momento da empresa. E isso ficou muito claro nessa análise que nós trouxemos, não é, Ramon? Sim. E fica mais fácil, assim, tanto promover processos de sucessão, reduzir conflitos internos e mesmo projetar o crescimento da empresa e qual é o melhor perfil de líder para essa empresa em determinados momentos dessa jornada de crescimento da organização. Sim, e cada jornada vai requerer não somente uma mudança do líder, mas também dos coordenadores, dos gestores em geral ali. Todas as lideranças têm que ter algum tipo de adaptação dependendo do que se pretende, onde se pretende chegar. E é importante a gente analisar momento a momento. Ainda nessa linha de raciocínio, só para complementar, eu recebi um feedback semana passada de uma gestora que me disse assim, Ramon, eu acredito que a gente vai ter que refazer a perspectiva dos cargos que a gente tem aqui dentro. Porque eu acho que eles não estão certos. Eu falei, mas vocês acham que vocês não configuraram isso corretamente no sistema lá atrás? Ela falou, não. Eu tenho certeza que nós configuramos corretamente no sistema lá atrás naquele momento. Configuramos tão corretamente e colocamos as pessoas tão aderentes corretamente às suas atividades que hoje nós enfrentamos outros problemas que nós não enfrentávamos antes. Hoje nós enfrentamos problemas de crescimento que nós não tínhamos antes porque a gente ficava ali só no mesmo ciclo. Agora nós trouxemos pessoas muito aderentes que cumprem muito bem e gostam muito do que fazem e nós crescemos. E agora eu preciso mudar a característica dos novos colaboradores que vão ingressar nessas atividades, porque não é o mesmo. Olha só. A atividade mudou porque o nosso mindset corporativo mudou. Então eu tenho que refazer todo o trabalho de análise dos cargos.
Perfeito. Mas foi uma evolução de 4 anos. Né? Olha só que interessante, né? Também aumenta muito a maturidade do cliente em relação a como fazer essa gestão de pessoas, né? Muito legal. Ramon, agora a gente vai para um quadro especial aqui da Infinical Brain, que é do Brain Talks, que é o FAQ do consultor estratégico, em que nós abrimos espaço para perguntas que recebemos pelas redes sociais. E eu tenho aqui 3 perguntas de consultores para você. A primeira delas é: eu preciso ser psicólogo para aplicar o método Sigma? Não precisa, e isso é uma coisa bem importante de nós entendermos, que o Sigma é um método, ok? É um assessment, é uma plataforma baseada em um assessment. Então, nós não somos análise psicométrica, não somos testes diagnósticos que precisam de ligação direta com o Conselho Federal de Psicologia, né? Nós estamos dentro de uma outra categorização, né? E nós podemos fornecer a formação para que a pessoa saiba como aplicar e não há necessidade de ser psicólogo. Segunda pergunta: o Sigma pode ser usado tanto para processos individuais quanto processos em grupo? Com certeza. Nos processos individuais, a gente vai entender tudo que a gente precisa medir em relação à atividade ou à pessoa. Nos processos em grupo, a gente mede o grupo e entende os individuais dentro do grupo, entende? Uma coisa está conectada à outra. Dentro da atividade do grupo, a gente sempre vai conseguir ver os individuais e o que é como se fosse uma sopa, tá? O que cada legume daquela sopa compõe ali naquela sopa. E aí vai ver a cultura da empresa, mapa de produtividade, conflito e vários outros indicadores. Sim, esses indicadores já estão lá dentro da plataforma, porque é, como eu te falei, as dores que eu tinha como consultor. E a terceira pergunta é ótima, mas é uma pergunta que a gente só vai conseguir responder na prática. E a pergunta é a seguinte: de que forma é possível comparar um perfil de uma pessoa com o cargo que ela ocupa? Isso tem que ser na prática, eu vou mostrar para vocês. Para nós podermos comparar uma pessoa com o cargo que ela ocupa, primeiramente nós temos uma lista de cargos que deve ser inserida, que deve ser imputada aqui no sistema, tá? Então a gente tem, por exemplo, o gerente de TI. Nós lançamos aqui, coloquei algumas características buscadas para o perfil, no caso, que são características que esse cargo exige dessa pessoa. Aqui a engenharia de cargos, ela quer muito dizer sobre a pessoa e sobre o que ela terá que suportar dentro desse cargo. Não é muito sobre se ela é adequada ou não, mas é mais sobre o que o cargo exigirá dela. Então nós configuramos o cargo, como por exemplo um gerente de TI, eu procuro ele aqui e procuro as pessoas que eu quero verificar a aderência. Então eu tenho algumas aqui. Isso é muito utilizado para recrutamento e seleção. Vou verificar a aderência, então eu tenho um ranking que ele me mostra como está a aderência de cada uma das pessoas ao cargo. E aqui temos a possibilidade de, então, olharmos com bastante detalhe a comparação entre o cargo e o ocupante desse cargo, tá? Então, gerente de TI, Dr. Walter White, aqui muita gente conhece ele. Mas se fosse a Hello Kitty, se fosse o Rambo teria uma outra característica dentro desse cargo. Então, dessa maneira aqui, tá? Nesse acesso, gente, do Sigma IC, Engenharia de Cargos, é possível de fazermos isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, nos chamem. Voltamos aqui então, Ramon, e olha, depois de tudo isso que você mostrou pra gente que é possível fazer, de que maneira você percebe que o domínio desse método estruturado, a apresentação desse tipo de relatório, impacta diretamente na autoridade e no posicionamento do consultor e automaticamente no ticket médio da consultoria que ele faz, né? Eu comecei a fazer para me sentir mais seguro apenas, tá? Não tinha essa visão anteriormente. Eu fui tendo essa visão de acordo com o que eu fui entrando no mercado e os clientes foram mostrando o quanto isso era relevante, o quanto isso era importante, e eu comecei a compartilhar com colegas consultores nesse know-how. Então, impacta diretamente porque tira a personalização, quer dizer, não é a pessoa, não é uma opinião. E como eu disse agora há pouco para vocês, o cliente hoje ele é muito sofisticado, ele busca as informações, ele tem acesso, ele tem outras opiniões, ele tem uma opinião formada às vezes sobre o tema. Então, para você mostrar alguma coisa, não basta você ser um confronto de ideias ali com o cliente, ele precisa de uma triangulação, e o Sigma é exatamente essa triangulação. A plataforma mostra exatamente isso, nossa plataforma. Muito bem. Ramon, nós estamos chegando ao final
aqui do nosso Brain Talks de hoje. E eu quero saber qual é o recado final que você gostaria de passar aqui para os consultores que estão nos assistindo. Bom, recado final, gente, é que o mercado de consultoria não é fácil. Primeiro, não desistam. Muito importante isso. Todo mundo tem uma estrela, todo mundo consegue brilhar. Segundo, com mais embasamento e maior velocidade do processo, vocês vão conseguir fazer repetição de processo. Vai melhorar muito a percepção da consultoria de vocês no mercado. Então, venham conversar com a gente. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio e se esse conteúdo que você assistiu hoje fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que também podem se interessar por ele. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Lá nós compartilhamos frequentemente informações muito relevantes que podem ajudar você como consultor a ter um desempenho ainda melhor nas suas entregas do dia a dia. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio.